Fala turma, vamos lá então. Funções, né, aula 20, conceitos básicos. Então a gente vai falar aqui, como hoje na live eu disse, sobre o domínio e o contradomínio. Eu achei que eu já tinha soltado esse vídeo, então era só, né, na aula posterior à live. Então eu vou fazer do jeito que eu estava propondo, tá? E aí vocês façam de outro jeito. Eu vou fazer o MMC aqui, então, fazendo o MMC, ele vai ficar assim, ó. X aqui embaixo é o número 1. Vamos ver se dá para diminuir esse negócio aqui. Não dá. Para tirar. Acho que dá. Bem, então fica assim, ó. O mínimo entre x menos 1 e 1 é x menos 1. Então, como que funciona o MMC mesmo? A gente conserva, né? Aqui então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vai ficar x menos 1, né, dividido por 1, esse x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1, e vezes 2, aí eu faço a distributiva, ó, 12x, né, e menos 2. E x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, vezes 1 dá 1, então tá aqui, ó. Então a nossa função toda nós vamos usar essa daqui, ó, 2x menos 1 sobre x menos 1. Então tá aqui, esse é nosso f de x, é a nossa função vermelha, tá bom? E o g de x está aqui, essa é a nossa função azul. Então obtenho o domínio de f. Então vamos lá, a nossa função, né, domínio, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que domínio para matemática é o seguinte, ele é uma coisa que nós podemos usar no nosso dia a dia. Vamos supor que você está numa empresa, você dentro da tua casa, ou seja, qualquer situação onde alguém vai te dar um comando. Então, por exemplo, a pessoa pode falar o seguinte, olha, eu vou falar o que não pode fazer. Se você respeitar isso, o resto você pode fazer tudo. Então, numa função, o domínio é mais ou menos isso. Eu vou falar o que não pode ser feito. Isso quer dizer que o resto pode. Então, é uma fração isso daqui. Na fração, esse número de cima todo chama-se numerador e o de baixo denominador. Pela matemática, né, no conjunto dos números racionais, o denominador não pode ser zero. Então é aqui que nós começamos o domínio, tá? Que é uma condição de existência até para essa função existir. O denominador não pode ser zero, então nós falamos que ele é diferente de zero. Turma, o fato de ser diferente de zero, eu estou falando que pode ser positivo, que pode ser negativo. O só não pode ser o zero. Então tá aqui, ó, x, né, é diferente de 1. Pronto. Tá aqui. E aí você pode colocar lá, domínio da função, né. Aí se você quiser colocar aquela parte x, né, isso aqui sempre vai colocar x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. O que você está dizendo? Que pode ser qualquer coisa, menos o número 1, ok? Então está feito aí o nosso domínio. E aí vamos tentar imaginar o porquê. Se eu pegar o x igual a 1, x igual a 1 seria aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha o que acontece. Eu vou pegar aqui uma reta vertical para mostrar para vocês em que em nenhum momento ele vai encostar nem nessa parte vermelha e nem nessa. Isso aqui se chama hipérbole, turma. Ela não vai encostar nunca nesse 2 aqui do y. Ela também, se ela está vindo para cá, ela não vai encostar nunca no 1 do x. Então eu vou colocar aqui uma reta. Vamos ver, acho que reta está aqui. Vou colocar até essa reta em vermelho mesmo, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Vou colocar ela mais grossa. Reparem que o gráfico não vai encostar nela. Tá? O gráfico não vai encostar nela. Ele tende ao infinito. Ele não encosta nunca, turma. Tá bom? Hipérbole é isso. Então, no caso, tá aí, ó. O x é diferente de 1. Porque não vai existir função quando x for 1. Tá? Então, tá dado o nosso domínio. Esse é o A. Vamos lá, o B. O conjunto de solução da equação.
Então, beleza, ele quer que nós vamos igualar tudo isso aqui a zero, porque ele quer a raiz. O nome disso aqui se chama raiz, tá bom? Então eu vou pegar, no lugar do f de x, eu vou colocar zero. Aí eu vou colocar 2x menos 1 sobre x menos 1. Isso daqui é o seguinte, toda vez que você estiver embaixo do zero é o número 1. Toda vez que vocês tiverem uma igualdade entre duas frações, sempre tem que fazer o quê? Uma multiplicação, né, em cruz, ou seja, você vai fazer esses elementos aqui se multiplicarem. Pronto, aí é só fazer com calma. Então, por exemplo, x menos 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 2x menos 1 é 2x menos 1. Aí esse menos 1 vai para lá, porque isso aqui virou uma equação do primeiro grau, né? Vai para lá e vai como mais 1. Copio 2x. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu cheguei, ou seja, quando a função, ou seja, quando o y for zero, tá aqui, ó, y for zero, ele encosta, né, ó, porque quando você colocou f de x igual a zero, então o x deu quanto? Meio. Então vamos ver se isso é verdade, tá? Quando o y for zero, essa parte aqui, ó, o y0 aqui, e onde o x está? Bem aqui na metade, ó, lembrando que aqui é 1, então aqui é o meio, ó, certo? Este ponto aqui é o meio. Lembrando para você, eu estou analisando o gráfico para vocês, isso aqui se chama raiz. Toda vez que você calcula, é a raiz da função. Turma, raiz é o ponto do gráfico que cruza o eixo x, está aqui, ó. Ele cruzou bem no meio, então tá certo. Agora vamos lá, conjunto de solução quando x for 2, vamos pensar. O 2, quando é 2 aqui, ó, esse gráfico está encostando em algum lugar da, né, ó, o y é 2, desculpa, fx é igual a 2. O y2 é aqui, ó, f de x igual a 2. O que eu falei? Como hipérbole, ele não vai encostar nem nessa parte, e vamos colocar outra reta aí, ó. E nem nessa daqui, ó. Ele não encosta nem nessa vertical, que seria o 1, e nem nessa horizontal lá do y, que é o 2. Não encosta, turma, porque hipérbole, ela faz essa curva, mas ela não encosta em nenhum dos dois eixos, que a gente, no caso, representou aqui, tá bom? Turma, então vamos calcular. Com certeza vai dar um absurdo matemático, porque, como eu disse, o gráfico não encosta. Então vamos lá. O que é um absurdo matemático? É uma coisa impossível. Então vamos pegar essa função e no lugar do f de x eu vou colocar o número 2. Eu sei que embaixo dele, quando não tem nada, é o número 1. E aí eu vou fazer 2x menos 1. E aqui, x menos 1. Novamente, é uma igualdade entre duas frações e nós vamos fazer uma multiplicação. Por quê? A gente cruzando aqui, né? Então tá aqui. A gente usa um termo multiplicação em cruz, mas isso aí é só um termo usado popularmente. Isso não existe na matemática, tá? Turma, então vamos fazer assim, ó, 1 vezes 2x menos 1, vamos colocar aqui, ó, 2x menos 1, igual. E 2 vezes x menos 1, eu tenho que fazer esse 2 multiplicar os dois termos. Então vai ser 2 vezes 2x, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Bem, como que isso aqui é igual, olha só, eu tenho 2x e 2x, só que aqui eu tenho menos 1 e menos 2. Já está dando alguma coisa errada. Vamos fazer esse 2 vir para cá e ele vai vir negativo. Então vamos lá. 2x menos 2x igual a menos 2. E esse 1 negativo vai para lá mudando o sinal, porque é uma equação. Isso aqui vai ficar 0x, que é um 0 vezes x, que é igual a menos 1. E aqui está um absurdo matemático. Eu tenho aí o 0, né, que está multiplicando um número. Só que 0 multiplicando qualquer número é 0. Então não tem como, se eu pegar e multiplicar o 0 por esse x, eu estou falando que 0 é igual a menos 1, turma. E isso daqui é um absurdo matemático. Ou seja, a solução, né, da função, né, no caso aqui, é o quê? Não posso colocar isso, peraí, borracha. Conjunto vazio, tá? Isso aqui é um conjunto vazio. Outro jeito de se colocar é x, ó, só isso daqui, ó. Eu não posso colocar esse símbolo dentro desse. Pronto, tá feito aí.
o conjunto é vazio. Por quê? Porque não existe. Eu provei aqui para vocês. Não tem como. Ele não vai encostar no 2. Nem desse lado e nem desse lado. Bem, o D. O conjunto solução da equação quando ela for um número menor do que zero. Quando for menor do que zero, então, é só você fazer aqui. Tudo isso aqui, né, é menor do que zero. Ou seja, eu quero, na verdade, valores para a função que ela é negativa. Quais são os valores, né? A gente já estudou isso aí nos outros gráficos. Quais são os valores para a função negativa? Então, nós já fizemos um cálculo aqui, na verdade. Ó. Fizemos este cálculo aqui. Quando x é zero, ele deu meio. Né? E nós sabemos que esse meio está ligado com que número? Com o número 1. Então, dá uma olhada aí, turma. Olhando pelo gráfico, tá? Para responder essa D, você vai ter que olhar pelo gráfico e lembrar desses cálculos aqui que nós fizemos. Ó. Bem, vamos lá. Olhando o gráfico, quais são as partes que o y é negativo? Bem, o y é negativo, o y, tá, turma? O y é toda essa reta aqui, ó. Toda essa reta. Mas ele é negativo do zero para baixo, certo? Então vamos colocar aqui uma outra reta. Dessa vez aqui vamos mudar a cor dela. Vamos lá, vamos colocar ela em lilás. Ó, o y é negativo a partir daqui, ó, indo para baixo. Tudo bem? Então os valores que ele vai dar, que o gráfico dá negativo, eles estão compreendidos aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Quando o x, né, for meio, né? Por quê? Tá aqui, ó, calculado. O x é meio, certo? Quando ele começou, quando o y foi zero, o x foi meio. E aí ele desce, ou seja, o y na parte é negativo. Então, olha só, turma. Nós sabemos que quando o x for meio, né, ele está pegando função bem na raiz, tá? Lembrando que este par ordenado aqui... Opa, tô usando uma reta. Este par ordenado aqui, ele é o... Pronto. Par ordenado é parênteses, eu estava colocando colchetes. O par ordenado sempre começa com o x e o y, certo? Então, ó, quem é esse par ordenado? O x ele vai ser meio e o y zero. Por isso que eu estou falando que o y, quando é zero, ele está aqui no meio. Tá bom? E aí nós vamos ver, então, a função é negativa para quais valores? Agora vamos lá. Quando o x for maior do que meio, dá uma olhada, ó. O x, quando ele é maior do que meio, ele vai pegar a função sempre aqui embaixo. Tá? Ou seja, toda essa região aqui, ó, né, vai ser o valor negativo. Por exemplo, se você pegar o 2 por x, lá embaixo, esse gráfico aqui, o 2 não, aqui, ó, entre esses dois aqui, porque ele não encosta no 2, certo? Nunca, quer dizer. Então, se você pegar qualquer valor compreendido nesse coisinha aqui, ó, que é meio e 1, ele vai dar valores negativos. Só que ele não vai encostar no 1. Então, o que nós vamos colocar? Que quando o x começando do meio, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Só que ele vai ser bola aberta no meio, porque ele é o zero, ó. Ele está compreendido nessa parte aqui, ó. A parte negativa desse gráfico, vamos colocar em verde, ó. Ela está aqui, ó. O gráfico, ele não pode encostar nessa reta que o x é 1. Lembra que isso aí é uma condição de existência até. Ó. Toda essa parte aqui, se eu escolher qualquer pedaço entre meio e 1, ele vai encostar nessa parte negativa do gráfico, tá? Que é essa daqui, né, que eu coloquei em roxo. Então, turma, nós vamos colocar aí, né, a função é aberto, vamos colocar em preto, que é melhor. Ele é aberto no meio. O que é isso, aberto no meio? Ele não encosta no meio, aqui, ó. Porque quando ele é meio, ele é zero, então eu não posso ser o meio, tá? E quando ele é 1, ele também não encosta no 1, então é aberto no 1. Então, os números compreendidos entre meio e 1, que é o que estão aqui, ó, entre meio e 1. Tudo bem? Então tá feito aí o item D. Ele é mais uma questão visual de gráfico mesmo. Bem, eu fiz aqui o ABC, o D, cadê o E?
aqui, o conjunto de solução da equação. E quando nós igualarmos esse negócio aí, então vamos ver que trem que vai dar. Então, lembrando que eu já estou usando ela assim, 2x menos 1 sobre x menos 1. Então, olha, 2x menos 1 sobre x menos 1. E ele quer que iguala com o g de x, que eu sei que vale x. Pronto, aqui vai dar uma equação do segundo grau, tá? Lá na live eu pedi para vocês fazerem desse jeito aqui, ó. Cadê? Desse jeito aqui, ó. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer do meu jeito aqui, ó. Aqui é número 1, quando não tem nada, vou multiplicar em cruz. Então, isso aqui vai ser 2x menos 1 vezes 1, vai dar 2x menos 1. Igual, x vezes x vai dar x ao quadrado, e x vezes menos 1 vai dar menos x. Aí vamos passar tudo isso aqui para lá, porque algum lugar tem que dar zero, né? Para ser uma equação de segundo grau. Coloco aqui o x ao quadrado, o menos x, o 2x vai negativo e o 1 vai positivo. Então isso aqui vai dar 0 igual x ao quadrado menos 3x mais 1. Pronto. E aí vamos fazer o básico, né, turma? Ele quer a solução, ele quer que a gente resolva esse negócio aí. Então vamos lá para o discriminante b quadrado, o b é o menos 3, então menos 3 ao quadrado vai dar 9, menos 4 é fórmula, o a vale 1 e o c vale 1. Então, b quadrado menos 4ac. Então isso aqui vai dar 9 menos, 9 menos 4. Então o nosso delta aí, nosso discriminante está dando 5. E aí a gente vai continuar. A fórmula de básica é menos b, então o b já é negativo, então vai dar mais 3. Mais ou menos a raiz do delta, que é o 5, não, ela é irracional, sobre 2 vezes a. Pronto. Minha solução, vamos colocar aqui, ó, as duas. É o 3 mais... Vamos começar pelo menor. Opa, borracha. Bem, é o 3 menos o raiz de 5 sobre o 2. E a outra resposta é o 3 mais a raiz de 5 sobre 2. Pronto, tá aí. Essa é a nossa resposta do E. E vamos para o F, o conjunto de solução da equação, e ele manda consultar o gráfico, tá? Então, vamos consultar o gráfico para não ficar fazendo cálculo. Ele quer saber qual o valor da função de x é menor do que a função g de x. Então, olha só, lembrando que a função g é a vermelha, e a função f é a vermelha e a g é a azul. Então, ele quer saber os valores, né? Que a função de x é menor do que a função g de x. Então vamos dar uma olhada bem nesse gráfico aí. A função g de x ela só é menor, ela só é negativa, ou melhor ainda, né? Uma só vai ser menor do que a outra, porque na verdade não é em relação ao zero. Ele quer saber quais valores da função de x, que é o vermelho, são valores menores do que a g de x, que é o azul. Então, o que nós temos que lembrar é que no conjunto imagem, de todos os valores reais do y, né, para os quais existe pelo menos um valor real, né, de modo que a função de x, né, seja o y, então nós calculamos aqui embaixo já uma coisa interessante, quando elas são iguais. Elas são iguais quando isso aqui ocorrer. As duas funções são iguais quando isso daqui ocorrer. Então vamos pensar. Elas são iguais quando isso ocorrer, e aí uma vai ser menor do que a outra, né, quando tiver qual parâmetro? Eu sei que tem o número 1 aqui na jogada. Ó. É tudo baseado nesse carinha aqui, ó, nesse número 1. Então dá uma olhada. Ó. A função, quando elas são iguais, quando elas se interseccionam. Uma função é igual a outra quando elas se interseccionam. Vou falar de novo. Uma função é igual a outra quando elas se interseccionam. E aí vamos colocar aqui, ó,
para vocês entenderem. Aonde elas se cruzam? Neste ponto aqui, ó. Eu vou fazer o ponto grandão, mas depois eu vou apagar, viu? Porque, ó, e nesse ponto aqui, ó. Então as duas funções se cruzam nesses pontos. Então eu posso afirmar para vocês que este ponto aqui é o primeiro. É esse aqui, ó. Cadê? Ó, é só você fazer uma continha rápida de cabeça, ó. A raiz de 5, se a gente considerar ela que ela é 2,2 aproximadamente, vai dar 0,8. E 0,8 dividido por 2 vai dar 0,4. Ou seja, 0,4 é menor que meio, tá? Ela pega, vou apagar agora para vocês verem, ó. Ela pega exatamente menor do que o meio, ó. Então dá uma olhada, ó. Se o meio está aqui, onde ela cruza vai dar menor, ó. Entendeu? Vocês estão vendo aí, ó. Eu fiz aqui, vocês podem ver que o pontilhado deu menor do que o meio, ó. E essa daqui, vou apagar agora também, ela é quem? Ela é o outro resultado, é esse daqui, ó. E aí nós podemos também fazer o cálculo. É o auxílio 3 mais o 2,2, que dá 5,2, e que dividido por 2 dá o 2,6. Se vocês olharem no gráfico, ó, o número 2 está aqui está o 2,5, então aqui, ó, né, até chegar aqui, ó, tá o 2,6, ou seja, essas são as posições que os gráficos são o quê? Iguais, tá bom? Então, quando a gente fez este cálculo, a gente está procurando nada mais, nada menos do que esse ponto e do que esse ponto de intersecção entre os gráficos, ok? E nós sabemos que o número 1 aí é a nossa referência, ou seja, esse ponto, esse gráfico aqui não vai chegar no menos 1, desculpa, e esse gráfico aqui também não vai chegar à esquerda. Então, como que a gente pode falar? Olha, a função, ela pode ser qualquer valor, né? Ela vai ser qualquer valor. E aqui também elas não vão se encostar, ó. Os gráficos também não se cruzam para cá. Então, o nosso conjunto imagem, ele não vai chegar, ele pode ser qualquer valor real, né, só que menos o 2. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos começar falando da imagem. Então, vamos lá. A imagem da função. Aqui, ó. A imagem da função pode ser qualquer número real, menos o 2. O que eu estou dizendo com isso? A imagem está sempre no y, turma. Qualquer valor desse gráfico só não encosta no 2. Tanto do gráfico que está aqui, quanto do gráfico que está aqui. Ó. Ele não encosta no 2. Ó. E onde nós calculamos isso? Aqui. Ó. Ele não encosta no 2 nunca. Ó. Dá um conjunto vazio, dá uma coisa impossível. Então eu estou analisando em relação a essa reta e agora vou em relação a essa. E o que eu posso falar do conjunto solução? Vamos lá, a gente vai falar o seguinte. Ó. Solução, ó, S. X pertence aos reais. Tal que. E aí você vai colocar, ó, 3 menos a raiz de 5 sobre 2 é menor do que x, que é menor do que 1. Certo? Ou, vai dar ali, então vou colocar aqui, ó. Ou, x tem que ser maior, né, do que 3 mais a raiz de 5 sobre 2. Bem, analisando o gráfico eu consigo chegar nisso aqui, ó, dá uma olhada, ó, onde os valores são menores, ó, uma da outra. Ó. Dá uma olhada, esse ponto aqui, então os valores que são menores é entre esse ponto e o 1, que é esse, ó, pode ver que é a parte negativa, né, ó, entre esse ponto e o 1, que eu não chego nele, e depois, qual é a parte negativa do gráfico que ele fala? E depois são os valores de x, né, que está aqui, que são maiores do que esse valor aqui, né? Então, porque depois vai dar aí um valor, né, também que ele considera que a função é menor do que ela. Então tá aí, turma, resolvido. Eu quero só a tarefa mínima, tá bom? Então, na aula de amanhã, este aqui é uma das que vocês vão fazer. E vamos agora para a 21, 22.
Eu vou falar o seguinte. A função afim, ó. Consideramos as funções com domínio real, que são da forma y igual a x mais b. A gente vem falando bastante dessa função, em que o a e b são números, né, são constantes reais. Então dizemos que f é uma função afim e seu gráfico é uma reta e passa pelo ponto AB. Há vários tipos de características. Existe aquela função que é constante, ou seja, ela não tem inclinação, ela é uma reta. No caso, ela é essa daqui, né, a função quando a é zero. Pode ser essa daqui, que dá o y, f de x igual a zero. Pode ser qualquer lugar, desde que seja uma reta. Se tiver uma reta assim, o a é zero. Tá? Pode ser uma função linear assim, ó. Linear a x é quando o b não tem b, então é quando isso aqui ocorre. Ó. Vamos lá. É quando ela passa pelo zero. Então cruzou aqui o 0, 0, não tem o ponto b. Não tem o ponto b, só tem o ponto a. Então essa função aqui que eu acabei de colocar em lilás, tá? É uma função f de x igual a ax. O a é um número, então dependendo do número essa reta vai ser mais ou menos inclinada. Quer ver? Eu vou fazer uma outra reta ali. Vou colocar verde. Vou fazer uma outra reta que passa também pelo 0, 0. Ó. O que quer dizer? Que essa reta aqui, o valor do a é menor do que essa daqui. Então o a é um número. Como não tem b, ele está passando pelo zero. Então se aqui, eu vou dar um exemplo de número, vou colocar uma função qualquer. Faz de conta que essa aqui é uma função 4x. É um exemplo, tá, turma? E faz de conta que essa aqui é uma função 2x. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que o valor do a, ele vai te falar a inclinação do gráfico. Só isso. É isso que eu quero dizer, tá? Então, vou até apagar aqui. Vou apagar aqui também o gráfico. Vamos lá, tudo apagado. Beleza? Então tá aí. Apagar aqui também e aqui também. Voltando então à nossa aula. E colocar aqui a cor preta. Pronto. Bem, turma, olha só. Aqui é um gráfico. Então, esse gráfico aqui, presta atenção. Ele tem a função dele. Esse daqui, eu tinha feito outros dois. E a dele é 2x. Esse é o verdadeiro 2x. Só que ele cruza aqui no y. Então, ele é o 2x mais 1. Certo? Ó, por que eu sei que é o 2 aqui? Ó? Porque ele disse que o delta y pelo delta x é 2. Como eu ensinei vocês? A vocês pegarem dois pontos e fazer o de cima menos o de baixo, tá bom? Que é isso aqui, ó. Y menos y, x menos x, ó. Olha quem que ele vai achar. O a. O a é chamado de coeficiente angular da reta. Então, em um caso simples e importante é dado pela função identidade. Ela é dada por f de x igual a x. Esboce o gráfico dessa função. Então, a função identidade é a mais fácil que tem. Vamos fazer dois gráficos. Dois eixos. Então vamos lá. São dois eixos aqui. Eu sei que esse eixo aqui então é o y. E esse daqui é o x. Um gráfico desse aí, eu vou colocar em vermelho. A função identidade, ó, f de x igual a x. Vou colocar aqui. Se eu pegar aqui o 1, aí ela vai subir até aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. O único problema desse pessoal aqui do... Aí. O único problema desse programa aqui do ângulo, né, que é a apostila digital, é que você não pode encostar nas coisas, que aí ele vira um negócio, ó lá, e ele pega, ó. Então, ó, se ele vem até aqui, vamos tentar de novo. Ele vem até o gráfico, aí aqui ele vai fazer um pontinho. Olha lá, tá vendo que eu falei? Olha lá, de novo, ó. Então ele vai pegar no ponto 1 e 1, vai, não vou nem fazer mais pontos, senão não dá certo. Ou seja, se eu pegar e colocar 1 aqui, vai ser 1 no y. Se eu colocar o 2 aqui, ele sobe e depois vem, vai pegar o 2 no y também. Então quer dizer que esse aqui é o gráfico da função identidade, está esboçado o gráfico. E aí ele coloca no mesmo, esboça no mesmo plano do gráfico anterior, que é esse,
os gráficos das funções dadas por meio x e y igual a 2x. Vamos fazer então rapidamente, só para vocês entenderem, tá? Que não tem como eu colocar numeração aqui, porque ele não me deixa, ele faz eu pegar a reta. Então vamos lá, se eu vou fazer desse aqui primeiro, ó. Ele vai ser menos inclinado que esse, então como eu sei que ele já vai ser menos inclinado, vou colocar em azul, é como se ele fosse isso daqui, ó. Tá? Vou fazer sem escalas, depois vocês até podem fazer ele bonitinho aí no caderno de vocês. Vou colocar esse aqui em lilás. E o outro, que é o 2x, ele é um gráfico que tem uma inclinação maior do que o primeiro. Então dá uma olhada, é aquilo que eu falei, né, no exemplo. Essa daqui é a função de x que é igual a x. E na frente do x é o número 1. Essa aqui que eu coloquei em azul é a função de x, que é meio x. Olha o número então, o número é menor do que 1, então o gráfico ele é menos inclinado. E essa daqui é a função de x, que o gráfico é 2x, ou seja, o número é maior, ele é mais inclinado. Então vocês já conseguiram perceber que neste exercício, o fato do coeficiente angular ser maior ou menor, ele define quem é a inclinação do gráfico, ok? Esse exercício 2 aqui, faça um esboço do gráfico da função dada por. Então tá aqui, ó, meio x se o x for menor do que 1. E 2x se o x for maior ou igual a 1. Então é um gráfico que ele é feito, vou colocar ele de preto. Vamos lá, vamos colocar até grande mesmo. Eu vou fazer assim, por cima, tá? Porque não tem como eu usar régua aqui nesse aplicativo do próprio ângulo aí, do próprio plural. Então vamos pensar. Vamos pegar o número 1, já que ele colocou o número 1 como exemplo, então faz de conta que aqui é o número 1. Pronto. Vamos fazer o cálculo. Se eu colocar 1 aqui, vai dar meio, né? Então, se eu colocar 1 aqui, vai dar 2. Então, eu vou fazer dois gráficos. Eu vou pegar dois pontos, né, para fazer esses gráficos aí. Então, vamos lá. Se eu colocar 1 aqui no x, o y vai dar meio. Bem, vamos supor... Vamos lá, né? Estou fazendo uma suposição bem grosseira. Vou até usar uma micro régua na tela do meu computador. Senão não vai dar certo. Não tem como medir mesmo, né? Bem, aqui seria o 1, tá? Tem que fazer gambiarra aqui pra fazer o negócio do ângulo. Então, olha só. Se aqui é o meu 1, vou até medir de novo, turma. Não vai dar erro. Não, tá errado isso aqui. Pera aí. Agora lascou mesmo. Agora eu tenho que apagar tudo de novo, fazer tudo de novo. E lá vamos nós. Vamos lá. Coloca aqui. Coloca o gráfico, o outro eixo. Vamos lá no negocinho. Aí eu vou medir baseado no meu dedão agora. O único jeito de não errar. Pronto. Se aqui é um no x, aqui é um no y. Então, olha, quando eu colocar o 1 aqui nessa forma, meio vezes 1 vai dar meio. Então, supondo que aqui seria metade, é como se eu... Aí eu vou lá e marco um ponto. Vou marcar até de vermelho. Certo? Na verdade, eu tenho que colocar a bola aberta, não cheia, porque ele, agora que eu vi ali que é menor. Então, vamos colocar uma bola aberta. Pronto. E aí, turma, esse gráfico ele não tem B, então quer dizer que ele passa pelo ponto aqui, né? Então vamos lá, vamos colocar ele de vermelho. Então ele vai começar desse ponto aqui e ele vai passar aqui. Pronto, tá feito esse gráfico. Aí o outro, vamos calcular. Ele quer, quando aqui for 1, não, 2 vezes 1 é 2.
Então vamos colocar aqui, novamente uma carga aqui, então ele vai ser mais ou menos aqui. Pronto. E seria algo do tipo assim. Tá? Lembre-se que eu estou sem régua, hein? Pelo amor de Deus, não vou me criticar. E aí eu vou colocar ele em azul, bola fechada, porque ele falou maior ou igual. E esse gráfico, aí agora que vai ser o perigo. Esse gráfico você teria que pensar que ele passaria por aqui, ó. Ele teria uma inclinação assim, ó. Só que eu não posso, se eu passar o gráfico por aqui, e não consigo apagar depois. Então eu vou na tela do meu computador eu vou colocar aí uma caneta para eu ter mais uma noção da inclinação. Pronto, seria aqui, ó. Esse gráfico, se você seguir em linha reta, ele vai passar bem aqui no 00, ó, porque nenhum dos dois tem B. Então tá feito aí o gráfico. Façam com régua bonitinho, porque senão vai dar errado, viu? Eu fiz aqui usando meu dedo, tampa de caneta, fogo. Esse exercício aqui foi meio complicado. Bem, o exercício 3 aí, ele coloca o seguinte. O triatlo olímpico é uma modalidade de competição que envolve 3 etapas. Na primeira etapa, os competidores enfrentam 1,5 km de natação em mar aberto. Na segunda etapa, eles percorrem 40 km de corrida ciclística. E na terceira etapa, participam de uma meia maratona de 10 km. O gráfico que melhor representa aproximadamente a distância percorrida em quilômetros por um atleta que completa a prova durante as 2 horas de competição é... Bem, então é só você lembrar o quanto que ele tem de distância e de tempo, é uma relação. Então a primeira etapa é 1,5 km, pode ver que ela é a menor de todas, ó. Ele vai 40 na segunda e 10. Então se ela é menor, vamos ver os gráficos aqui, ó. A menorzinha e o tempo que ele gasta, né? A gente sabe que ele primeiro nada, né? Ele nada. Então não é tão rápido assim, né? Então se você considerar o que gasta, né, na verdade, 1,5 km, ele vai gastar um menor tempo, óbvio. Agora vamos lá, o que ele mais vai andar é o 40 km, seria a segunda etapa. Então o gráfico que eu estou procurando, ele é um gráfico de que a distância foi grande. Então vamos pensar, esse aqui, ó, foi maior do que essa distância. Tá? Esse gráfico aqui está fora. Vamos lá. Esses dois aqui, a distância do segundo está grande em relação até esse. Então esse aqui também está fora. Então nós tem mais algum gráfico? Não, só 4. Então nós estamos entre esses dois aqui. Tá? E no terceiro, ele anda 10 km. Bem, a gente tem uma noção aí, né, de 1,5 km. Dá uma olhada aqui, ó. O gráfico de distância-tempo te dá velocidade também, tá? Então ele está falando que ele nadou mais rápido nesse do que nesse. E aqui ele foi mais lento na corrida do que nesse. Não, ele vai mais rápido na corrida. Então, na verdade, eu tô um negócio aqui, é essa alternativa aqui, ó. Tá analisando tudo aí, o gráfico que melhor representa. E o Enem. Bem, deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu quero que vocês... O Enem, ele vai pegar essa tabela. Vamos direto pela tabela. A tabela é aquilo que eu sempre peço para vocês, é o X e o Y, X e o Y. Então vamos fazer o X e o Y do Enem aí. Certo? Fazendo o X e o Y do Enem, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que escolher 2, então vamos escolher esses 2 aqui, ó. Na hora que eu escolho esses 2, então eu vou colocar assim, 5, que seria o X, né? E aí eu vou pegar o 6,35. Bem, como vocês estão em casa, né, podem usar a calculadora aí. O outro que eu peguei é o 10 e o 6,70. Então vamos calcular o A, que é a inclinação. Eu vou fazer o de cima menos o de baixo. Então o que vai diferenciar neles é menos 0,25. Menos 0,25, peraí. 35, menos 0,35. O de cima menos o de baixo
vai dar esse daqui. Sobre 5 menos 10 vai dar menos 5. E aí, olha só, menos com menos já é mais. Não tem nenhum valor de x aqui negativo. Vocês já podem ver isso. E, fazendo aí a conta, 0,35, né, dividido por 5, nós teremos aí 0,07, a única que tem ela é alternativa aí. E esse 5 aqui, ó, qual é a função representada na figura? Novamente, e ele já está me dando os pontos que ele quer, viu? Ó, tá aqui, ó. Então eu tenho 1 e o 3, então vamos colocar lá 1 e o 3. E eu tenho o 4 e o 2. E aí nós vamos achar o A. Vai ser 3 menos 2, que dá 1. E 1 menos 4, que dá menos 3. Pronto, o A é negativo, até que o gráfico é decrescente. Para eu achar o B, eu vou escolher um desses dois pontos e jogar na fórmula da função f de x igual a x mais b. Então tá aí, ó. Vou escolher esse daqui, ó. O meu y vale 2. O meu a vale menos 1/3. O meu x vale 4. Então dá uma olhada, ó. O que está acontecendo aqui? Aqui vai dar 2 menos 4/3 mais b. Eu vou mandar o 4/3 para lá e ele vai positivo. Então vai ficar 2 mais 4/3. Turma, isso aqui é como se resolvesse uma fração mista. Né? 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Achei o B e achei o A. Agora é só jogar, colocar a função. Eu vou colocar ela aqui em cima. Então, ó, a função vai ser... Eu coloco o A menos 1/3 de x e o B mais 10/3. Pronto, tá aí nosso gráfico feito e acabou a aula. Foi uma aula extensa porque eu fiz 2 aulas da apostila. Eu quero aí tarefa mínima, né? Olha só o risco torto. Então, tarefa mínima e acabou a aula.